Boa noite, meu nome é Mariana Krasinski, eu sou orientanda do professor doutor Eduardo Vicentini e hoje eu vim falar a respeito do tema da minha pesquisa, da minha iniciação científica, a difusão em sistemas fractais. Eu sou bolsista pelo grupo PET Física e vamos introduzir então. Para começar, eu gostaria de falar para vocês a respeito da geometria euclidiana. Ela foi desenvolvida por Euclides e corresponde a formas que a gente conhece como círculos, triângulos, quadrados. E essa geometria ela foi postulada em cima de axiomas e ela se desenvolveu. Só que, entretanto, existiam algumas coisas que não correspondiam a esses axiomas. Então, essa geometria que não correspondia aos axiomas que eram representados por Euclides, ela foi denominada geometria não euclidiana. E dentro dela existe a geometria fractal, que é a geometria que a gente está estudando nesse momento. A geometria fractal ela é caracterizada pela autossimilaridade. Então, por exemplo, ali na figura de Mandelbrot, quando vocês forem aproximando ela e quanto mais vocês derem zoom, parece que ela continua sendo uma figura muito próxima do que a gente encontrou no início, porque ela é autossimilar e quanto mais aproxima, parece que é a mesma imagem. E outra coisa também que ela é bem importante para fazer o desenvolvimento é que a geometria fractal ela é importante para a gente fazer a extensão territorial de praias, para fazer o contorno de folhas e raízes de árvores. Então, ela é bastante importante para desmistificar algumas coisas que, tipo, não fazem parte da geometria tradicional, que é a geometria euclidiana. Mas, além disso, a gente também tem que pensar a respeito da difusão, já que a gente não está falando apenas de geometria fractal, mas sim da difusão em um sistema fractal, precisamos explicar para vocês o que é difusão. A difusão é um processo em que uma substância ela é transportada de uma região de maior concentração para uma região de menor concentração. E esse mecanismo é feito como um transporte de energia, massa e informação, e é um processo para alcançar a uniformidade de um sistema. Então, por exemplo, ali naquela figura 2, que era na verdade para ser um GIF, a gente tem alguns pontinhos azuis e também no final uma substância azul. Existe uma linha vermelha que, à medida que o GIF fosse passando, ela iria mais à direita. E à medida que ela fosse mais à direita, a gente ia ver o processo de difusão acontecendo e as moléculas da segunda imagem, as partículas da segunda imagem, iam se espalhando por esse meio que não tinha tanta concentração por conta da faixa vermelha que estava ali. Então, por conta dessas características de uma difusão, a gente pensou em estudar como seria o comportamento de uma única partícula randômica utilizando sistemas computacionais para ver como ela interagiria dentro de um contorno fractal, que é o tema da nossa pesquisa. E dentro dos nossos objetivos, então, estão caracterizar os processos difusivos em sistemas de contorno fractal, escolher estudar a estrutura fractal para o contorno do sistema, estudar a estatística de colisões e desenvolver simulações computacionais para o estudo da dinâmica e do processo de difusão do sistema com contorno definido, determinar o coeficiente de difusão do sistema analisado. Para a metodologia, a gente precisou fazer a construção de um código computacional e esse código primeiro precisou de algumas coisas a serem desenvolvidas antes. Desenvolveu-se estudo a respeito do número de colisões de uma rede quadrática aberta e também fez uma análise para a trajetória livre da caixa quadrada e também para o triângulo equilátero, que é o caso da rede triangular. Já para facilitar as coisas, a gente escolheu um bilhar que começava com uma rede triangular. No caso do bilhar de Colfe, a primeira ordem, na verdade a primeira não, a ordem zero do bilhar é a ordem do triângulo equilátero, que foi o estudado pela gente anteriormente. A primeira ordem, no caso, é a nossa segunda imagem da direita, ali na figura 3. E assim por diante até a ordem 3, que foi o que a gente fez o estudo. Dentro da metodologia, a gente conseguiu descobrir algumas coisas. Por exemplo, que na estatística de colisões, a difusão é do tipo balística e é caracterizada pelo t elevado à segunda. E o comprimento dos pulos é proporcional à velocidade ao quadrado e ao tempo ao quadrado. Então, recapitulando o que a gente falou, depois que estudou-se a estatística de colisões, que descobriu-se essas definições de t ao quadrado e tudo mais, a gente introduziu o estudo das redes triangulares e escolheu o triângulo equilátero. Obteve-se então a densidade de probabilidade de colisão e por fim a gente comparou os resultados obtidos nessa rede, na rede triangular com a rede quadrática. Assim que a gente finalizou essa comparação, chegou-se aos bilhares com limites que refletem as trajetórias, que são feitos por estruturas fractais, os denominados bilhares fractais. O bilhar fractal utilizado nesse estudo foi o bilhar fractal de Colfe e ele é construído por um contorno de fractal de Colfe.
é por isso o seu nome, para a qual realizou as simulações da ordem 0 até a ordem 3. Isso recapitulando o que a gente já havia falado. Então, os resultados que a gente encontrou foi que para a ordem 0, o fractal triangular, os valores foram próximos do esperado de acordo com equações. E à medida que analisamos desde a ordem 1 até a ordem 3 do contorno de bilhar fractal, que é o fractal de Kolff, a gente percebeu uma tendência dessa estatística de colisões de se tornar uma função polinomial. Então, por exemplo, a gente tem ali os dados do gráfico 1, que é o gráfico de probabilidade de colisões pelo número de colisões, e esse gráfico, à medida que ia aumentando a ordem, ele ia tendendo ainda mais a uma função polinomial, que é uma característica muito importante de processos difusivos. Outra coisa que também foi percebida é que a variância e a média aumentam, sendo observado uma possível linearização até dos valores da variância. Os valores da variância estão no gráfico 2, que é o gráfico mais à direita, e ali é mostrado pela linha em vermelho, onde você pode perceber que existe uma possível tendência a uma linearização e tudo mais. A gente esperava poder fazer o estudo até a ordem 5, entretanto, por conta do processamento dos códigos se tornou inviável e decidimos finalizar na ordem 3, fator esse que influenciou nas precisões que a gente conseguiu encontrar, tá? A respeito das considerações finais, o bilhar triangular, que é a ordem 0 do bilhar fractal de Kolff, ele apresentou resultados coerentes com artigos já desenvolvidos. Além disso, ao aumentar a ordem do bilhar fractal, a estatística de colisões escrevia uma função polinomial, a variância e a média aumentavam, tendendo a variância a linearizar. Então, para finalizar, gostaria de agradecer ao Ministério da Educação, ao Departamento de Física da Unicentro, à Unicentro e ao Grupo PET Física, do qual eu faço parte. Gostaria também de agradecer ao professor Eduardo Vicentini, que é o meu orientador, e o meu colega, que é o Leonardo Rafael Otto de Rocco, por ter me ajudado e me auxiliado durante todos esses anos de pesquisa e também de curso. Algumas das minhas referências para essa apresentação estão aqui. E muito obrigada a todos pelo tempo disponível para estarem aqui me ouvindo.